Tesouro Direto em 5 minutos. Muito boa pergunta do Sérgio Arenaré. Me corrija se eu estiver pronunciando errado. Dizem que ele é pós-fixado, correto? Correto, Sérgio. Ele, na verdade, ele é pós-fixado, tá? Porque ele segue a Selic, suba ou desça, ele segue a Selic. Então, o Tesouro Selic não deveria ter marcação a mercado? Ele tem. Todos os títulos do Tesouro têm, certo? A questão é que, durante 18 anos, essa taxinha sempre oscilou muito pouco. Para mim, isso só aconteceria com os títulos pré-fixados. Na prática, ele funciona como um pré-fixado? Sim e não, né? O grande problema foi o aumento súbito da taxa em poucos dias, associado a uma coisa muito importante que eu acho que o pessoal não está comentando muito aí na internet. Ou eles comentam, mas não dão a devida proporção. O que acontece, gente? Eu respondi aqui para ele que se a Selic fosse 6% ou 6,5%, como era no comecinho de 2019, antes da queda atual, né, do ciclo de queda atual, provavelmente nem fosse sentida. Eu acho que ia ser sentido, mas a questão é a seguinte, é que a Selic hoje, quanto que ela paga? Né? A Selic é 2%, mas ela paga 1,9%, que é a Selic over, tá? 0,37 na oscilação de 1,9 é quase 20% da taxa Selic, certo? Então, uma oscilação de 0,39 na taxinha pré-fixada impacta muito o papel, porque é quase 20% da Selic. Agora, se esse 0,37 tivesse acontecido quando o papel estava 6% em 2019, por exemplo, que aí a Selic over seria 5,9, ele representa 6% do papel inteiro. Quando a Selic estava 14% lá no governo da Dilma Rousseff, vamos ver aqui, ela 0,37 sobre 14,25 foi o máximo, a Selic over rendia 14,15, tá? E aí, esse 0,37 representaria 2,6% da Selic. Então, pessoal, esse é o problema. O problema é que a Selic ficou com uma rentabilidade muito reduzida. E então isso prova que o papel é pós-fixado. Por quê? Porque ele está com uma rentabilidade muito reduzida e sofreu um enorme impacto dessa oscilação aqui, que essa oscilação aqui até é café pequeno dentro dos títulos pré-fixados, é café pequeno, vocês sabem. Tem pré-fixado que oscila 0,5% ou 0,8%, enfim. Então, o que eu quero dizer é assim, o norte dele, o que determina ele, e grande parte dos problemas atuais dele, se deve a ele seguir a taxa Selic, que está em 2%, certo? Então, assim, ele tem esse comportamento que seria, eu até fiz um vídeo em 2019 ou 2018, que eu dei um nome assim, Tesouro Selic, o elemento especulativo. Quem viu o vídeo naquela época, e eu falei que aquela taxinha era um elemento especulativo, hoje em dia, comenta aqui no vídeo, que viu aquele vídeo que eu botei o nome Tesouro Selic, o elemento especulativo, que eu falava da bendita taxinha Selic mais 0,0 alguma coisa, que naquela época era 0,0, né? Acho que era 0,04. E eu falei lá, já há 2 anos atrás, que era um elemento especulativo, que se aquilo aumentasse, valeria a pena entrar mais no papel. Só que a Selic era outro patamar, né? Era 6%. Agora a Selic de 2% realmente é uma remuneração muito baixa. Por isso que impacta tanto. Porque 0,37, gente, é 20% da Selic over. E isso também influencia. Então, assim, ele tem o componente de marcação a mercado, tem um componente especulativo, tem tudo isso. Então, assim, na prática, ele funciona como um pré-fixado? Sim e não, mas a maior parte dele é pós. E isso explica também por que ele sofreu tanto com essa elevação de taxa, da taxa extra. Por quê? Porque a Selic já é muito baixa. E aí a elevação proporcional foi muito mais forte, muito mais intensa do que, por exemplo, se isso tivesse acontecido quando a Selic era 6%. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.